E aí eu via meu chefe trocando de casa, trocando de carro, andando de helicóptero. Eu falei, caramba, mas eu que tô fazendo esse resultado Cadê aqui, eu que tô colocando esse dinheiro. E se eu conseguisse fazer esse negócio pra mim também? E a gente botou esses R$1.900 e na primeira semana a gente fez 15 mil. Então, quando eu vi 15 mil pela primeira vez na minha vida, eu falei, vamos dividir 5 mil pra cada um, a gente tá rico, acabou, vamos sumir no mundo. E depois que vocês foram, então, full time pro digital, foi só uma ascendente ou teve momentos que você falou assim, não, peraí, você chegou a questionar? Várias vezes. A gente fez 5 milhões em 2020. Então, em 2020, foi quando eu realmente mudei minha realidade financeira e falei, caramba. Agora, exato. Então, uma pessoa que preste qualquer serviço que ela oferece na internet, se ela se capacita para ser o melhor e ainda aprende esse processo de conexão com as pessoas e venda, acabou, ela domina. Domina, exato. Eu primeiro chamo a atenção, depois eu me conecto com essa pessoa e aí o processo de venda ele vai acontecer de uma forma muito mais natural. Partindo do princípio que as pessoas estão na internet primeiro para passar o tempo, eu preciso primeiro me conectar com aquela pessoa para depois eu mostrar para ela que eu sou o melhor para resolver o problema que ela tem. Sim, caramba, vocês anotaram aí, né? Gente, o Misha deu a aula aqui de como ficar rico. Literalmente. Olá, bem-vindo ao terceiro episódio do nosso podcast Como Fiquei Rico. Eu tô com um convidado muito especial hoje, que eu vou anunciar daqui a pouco. Mas primeiro eu quero falar que esse episódio é um oferecimento da Top Investments, um escritório de investimentos credenciado ao BTG Pactual. A Top Investments se destaca pelo cuidado próximo e personalizado com cada cliente. E eles atuam de forma completa. Investimentos, planejamento financeiro e sucessório, seguros e estruturação patrimonial. E eles têm um índice de satisfação de 94%. Então, se você quer uma análise personalizada da sua carteira, acesse o link que está nesse QR Code ou na descrição do vídeo e fale com o time da Top Investments. Você pode acessar também www.topinvgroup.com. Vou repetir para quem está ouvindo, topinvgroup.com. Agora sim, eu vou anunciar quem é o terceiro convidado desse podcast. O Misha Menezes já faturou mais de 30 milhões no digital, tem mais de 70 mil alunos em 50 países e é referência no mercado de marketing digital. Misha, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E é engraçado que a gente se viu recentemente, né? Mas era desde 2019 que a gente não se encontrava, né? Olha esse lapso de tempo. Pois é. E mesmo assim, quando eu fui pensar na ideia do podcast, você foi um dos primeiros nomes que me veio. Que demais. Porque eu acho que você tem uma história incrível para contar. As pessoas vão curtir demais esse episódio. E antes de começar, eu quero te falar que a gente tem uma coisa em comum, que eu acho que você não sabe. Você é baixista da sua igreja também, exatamente. Não é? E eu fui tecladista da minha igreja. Ah, você foi tecladista, por que demais. Muitos anos, mais de 15 anos. Então é boa, então. É boa. Se quiser puxar uma Clã Meu Senhor aqui, eu puxo na hora. Vai. Faltando um tecladista lá na sua banda, você pode me chamar. Eu vou chamar. Que a gente desembola, entendeu? Que demais. A gente é colega de ministério também. Que demais isso, que demais. Muito bom. Eu acompanho lá seus vídeos no baixo, no louvor, viu? Tô lá aprontando. Instrumento... Inclusive, eu quero aprender a tocar. É um instrumento que eu não sei ainda, eu sei vários. Todo mundo fala que teclado é o mais fácil de aprender. Eu acho que teclado é visual, né? Você consegue enxergar todas as notas. Só que a diferença é que o teclado é o que, se você errar, é o que mais aparece também, né? Então, o teclado segura. Mas o baixo é o mais bonito. Eu também acho. Pra mim, sem baixo, não tem. Não tem, a música Pode não ficar pulsa, sem teclado, mas sem baixo não dá. Show. Misha, eu vou deixar você começar a contar a sua história. Quem que você era antes de virar essa referência no marketing digital? Não, é engraçado que eu nasci numa família em que os meus pais... o meu pai e o lado todo da família de pai, da parte de pai, é empreendedor. E o lado da família toda da minha mãe é concursado. Então eu cresci bem nesse meio do caminho, recebendo de um lado indireta para poder fazer concurso no Banco do Brasil, e do outro lado a família do meu pai fala, não, vamos empreender. Então eu cresci dentro de casa com essa pressão dos dois lados. Só que eu via que era muito mais divertido a vida que meu pai levava. Ele fazia o próprio horário dele, ele ali ao longo do tempo, ele tinha mês que ganhava mais, tinha mês que ganhava menos, mas ele tinha o completo controle da demanda que ele tinha, enquanto a minha mãe tinha o mesmo horário, fazia a mesma coisa todos os dias. Eu falei, eu acho que eu vou por esse caminho.
E aí meu pai me incentivou, tanto meu pai quanto minha mãe incentivou muito, tanto que eu lembro que ele falou, ó, inventa qualquer coisa que você quiser, porque enquanto você estiver morando aqui, você vai ter a casa, comida, roupa lavada, então vai inventando Sim. moda. Então eu fui inventando moda a minha E adolescência o que você inventou? inteira. Eu já tive um portal de futebol, eu já vendi bijuteria na Então já era internet desde o internet. começo. Desde sempre, eu sempre pensava alguma coisa, porque a internet, na minha visão, sempre era assim. Eu vou conseguir exponencializar essa escala sem depender só das pessoas que estão ali na minha região. Então, eu sempre tive esse Sim, pensamento, e sempre tendo um pensamento de ser grande também. Isso é sim, muito de influência dos meus pais, eles sim. criaram tanto eu quanto meus irmãos com um pensamento de vocês são os melhores, vocês vão ser grandes. Então, eu sempre tive esse pensamento de qualquer microempresa que eu criava, eu sempre pensava, essa aqui vai ser a maior referência do Brasil. Eu peguei também, teve uma época que eu criei uma agência de publicidade para poder Uhum. fazer identidade visual, cartão de visita. Então eu fui ali dos 15 até os 19 anos inventando um tanto de coisa, só que nenhum dava tão certo Uhum. quanto eu imaginava. Cheguei a vender bala na escola, então eu Uhum. montei uma empresinha na escola ali, fui recrutando alguns Empreendedor amigos. raiz, né? Raiz mesmo. Aham. A gente ia, comprava mais barato, revendia na escola na hora do recreio. Então, eu fui fazendo essa inventação de moda o tempo todo. Só que quando eu chego Legal. ali para os 19 anos, como nada dava uma emplacada da forma que eu imaginava, porque eu sempre fui muito sonhador, então eu achava que tudo ia ser muito rápido. Uhum. Eu falei, não, preciso arrumar algum tipo de emprego mais formal para eu poder ter um salário fixo ali, e aí eu Uhum. vou usando parte desse salário para poder ir financiando o que eu tiver Os pensando na projetos. época. Uhum. E aí eu trabalhei na Prefeitura de Santa Luzia, na Ó. farmácia da Prefeitura de Santa Luzia durante um período. Aham. Depois eu fui instrutor de informática, sempre buscando alguma coisa que tenha a ver com computador, Uhum. Com com internet. criatividade, com internet de alguma forma. E fui levando essa vida ali, tentando empreender em paralelo. Paralelo. Só que eu endividei muito cedo, eu não tinha uma Ah. educação financeira em casa, né? Eu sempre via meu pai querendo agradar muito a minha mãe o tempo todo, Uhum. então era muito um agradar de, mas tem que pagar a conta, mas minha mãe quer uma roupa nova. Ele comprava roupa nova e não pagava a conta. Então eu cresci com esse pensamento de que o dinheiro que vem é para poder usar, porque mês que vem tem mais. Aham. Então com esse pensamento eu endividei muito cedo. Então eu Uhum. sujei meu nome muito rápido. Então chegou na época da minha vida que eu já estava pensando que eu não ia conseguir sair daquela situação. Uhum. Porque estava devendo cartão, já estava devendo parcela do carro, e nisso estava chegando perto a época de casar. Ah, tá. Você já Então, estava já namorando. tava namorando, porque eu namoro, eu tô com a minha esposa desde os 17 anos, Como então ela chama? Ludmilla. Ludmilla. Então é a vida toda, praticamente, Desde os seus desde 17. os Caramba, 17 mais tempo anos. junto, praticamente mais tempo junto. Não, Você a tem partir do ano que 34, vem, metade do caminho. exatamente, Aham. a partir do ano que vem tem mais tempo junto do Caramba, que que sem ela. legal, que legal. Então ela também veio comigo nessa evolução, só que quando tava ali mais ou menos, eu casei com 6 anos e 9 meses de namoro. Uhum. Então quando tava chegando perto de eu preciso pedir ela em casamento, que o sogro também já tava apertando, Aham. eu falei, eu preciso ter um emprego que eu vou conseguir ganhar mais. Uhum. E eu tava terminando a faculdade de publicidade e propaganda, e aí eu vi uma vaga de uma empresa para poder ser social media de uma empresa que é a Queima Diária, mas eu não sabia qual que é a empresa que era a empresa. Aí Sim. eu vi, social media é uma startup, então eu pensava, startup deve ser um lugar legal de trabalhar, todo mundo Uhum. vai com a roupa que quiser e vai trabalhar com internet, porque nesse Uhum. meio tempo eu tinha um canal que eu falava sobre relacionamento cristão, que chama Ah, Tem que legal. Orar pra Namorar, No YouTube? no YouTube, Uhum. e aí eu gravava vídeo, dava palestra já nas igrejas Ai, que falando sobre massa. isso. Então, quando eu vi que isso, eu nem sabia que isso era uma profissão. Quando eu vi que gerenciamento de rede social era uma profissão que as pessoas pagavam, eu pensei, uai, eu não tenho a formação ainda, que eu estava terminando a faculdade, mas eu faço isso para mim. Então, me candidatei, fui por tudo ou nada na vaga e passei nessa vaga para poder começar como estagiário. Uhum. Então, acredito que a primeira vez que eu entrei numa empresa grande, assim, mais Uhum. estruturada, e com esse pensamento de vou ficar aqui quietinho, vou crescer aqui dentro. Uhum. Se eu ganhar 5.000 reais, eu tô Sim, feliz, não preciso de mais nada para eu poder conseguir sustentar esse começo ali da vida sim. como recém-casado. O queima diária é aquele
eles fazem conteúdo de exercícios físicos na Exercício físico, internet, né? eles Já ensinam... comprei deles. Já comprou? Já, eu Comprou? acho que muitas pessoas conhecem. Eu não sabia que era de BH. Eles são de Belo Horizonte. Então, eu fiquei lá de 2016 até 2018, bem no comecinho ali do Mamãe Sarada ali. Então, participei de todo Mamãe o Sarada, foi processo esse. da escala. Participei esse. do processo da escala. Então, eu cuidei das redes sociais do Mamãe Sarada. Ah, legal. Depois fui pra parte do tráfego. Então, eu tava quietinho lá, pra mim tava 100% tranquilo. Só que com esse instinto de empreender, e nessa época do tráfego ali, eu já estava gerenciando no tráfego ali 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, e eu ganhava 3.500. E aí eu via Caramba. meu chefe trocando de casa, trocando de carro, andando de É. helicóptero. Eu falei, caramba, mas eu que tô fazendo esse resultado Cadê aqui, eu minha que tô fatia colocando do esse dinheiro. faturamento? E se eu conseguisse fazer esse negócio pra mim também? Eu fui, juntei mais 2 doidos, que são meus sócios, que é o Pedro e o Luiz. O Pedro tinha acabado de falir a empresa dele, por isso que ele estava trabalhando lá, que ele quebrou a empresa e foi Foi procurar um para trabalho. queima diária para poder ter um salário fixo também. E o Luiz, ele sempre tentou viver do digital também, mas ele tinha acabado de levar um golpe no mercado financeiro. Não Caramba. de Pirâmide, né? de pirâmide, essas coisas. Ele foi fazer um lançamento para um cara que era do mercado financeiro, aí executou a estratégia toda, e aí na semana antes de abrir as inscrições, o cara tirou ele e falou, não, pode deixar que eu faço sozinho. O cara fez 1 milhão e tanto. Caramba. E aí ele falou, cansei desse negócio de empreender, e foi lá. Então a gente se encontrou lá, nós três. Então, eu, pobre ferrado, Pedro acabando de vir da empresa quebrada, e o Luiz do golpe. Vocês eram novos nessa época. Vocês ainda são, mas... eu tava com... Nessa época eu tava com 26. Aham. 26, eu tava com 26. O Luiz, eu tava com 26, o Luiz tava com seus 31 e o Pedro 29 ali, mais ou menos. Então a gente era novo, todo mundo casado já e tentando viver a vida. E aí eu virei pra eles e falei, cara, vamos tentar vender alguma coisa? Só que eu falava pra adolescente, né? E o Pedro sempre falou assim, não, mas adolescente não vai comprar nada da gente, o que a gente vai ensinar? Aí ele falou, por que a gente não ensina isso que a gente faz aqui dentro? Vamos ensinar o pessoal a fazer tráfego, a produzir conteúdo, a vender produto digital, porque na época ali, a Hotmart, se eu não me engano, a Hotmart é de 2014, se eu não me engano, então tava bem no comecinho ali ainda. Então a galera não tinha essa consciência toda sobre o mercado digital igual é hoje. Sim. E a gente resolveu experimentar, só que a gente não tinha dinheiro. Então a gente saiu juntando todos os cartões de crédito, peguei cartão de crédito da minha sogra, falei com ela, nós vamos colocar aqui. E esse recurso inicial vocês precisavam para o quê? Para lançar um produto? Isso porque a gente pensou o seguinte, a gente vai criar o nosso produto, então do dia que a gente teve a ideia até o dia que a gente fez a primeira venda foram 20 dias. Então a gente sentou, reuniu, vamos criar um produto ensinando as pessoas a fazerem anúncios, a ter mais resultado com os anúncios, com tráfego pago. E aí a gente contratou as ferramentas, mas era literalmente para a gente poder lançar o produto. Sim, e é tudo muito rápido, né? No Foi digital. muito rápido, muito rápido. E a gente pegou R$1.900 que deu de limite juntando tudo. Caramba! E a gente botou esses R$1.900 e na primeira semana a gente fez 15 mil. Então, quando eu vi 15 mil pela primeira vez na minha vida, eu falei, Luiz, que é o que cuida do financeiro, vamos dividir 5 mil para cada um, a gente tá rico, acabou. Vamos sumir no mundo, acertando. Ainda bem que você não sumiu no mundo, depois você fez múltiplos. Exato, e aí o Luiz falou, não, calma, se isso aqui deu certo desse jeito, imagina a gente fazendo de uma forma mais estruturada. Só que nesse meio tempo a gente ainda trabalhava lá, então a gente fazia à noite, final de semana, de madrugada, e a gente tomou uma decisão, na hora que a gente conseguir ter o mesmo salário que a gente tem aqui, a gente começa a sair. Então, a primeira venda que a gente fez foi em abril de 2018, então o Luiz saiu em agosto, eu saí em setembro, e o Pedro saiu em dezembro, então a gente vira para 2019 100% focado no nosso negócio. E já com esse pensamento de, eu acho que dá pra gente poder fazer muito mais do que a gente fez. Então, de 2019, que foi quando a gente realmente começou 100% focado até hoje, são esses números que você viu, mais de 70 mil. Exatamente, todo aquele resultado, então, foi construído em 6 anos. Isso, em 6 anos, Caramba, em 6 anos. Isso é realmente surpreendente. E eu sei que tem muita gente que tá nos escutando que tá nesse paralelo, porque precisa do salário fixo, não consegue largar o emprego ainda, mas já pisou um pouquinho na piscina, assim, colocou o pezinho na água ali do marketing digital e tá justamente nessa dúvida de qual é o momento de ir. Foi uma decisão que, né, com certeza requereu muita coragem da sua parte, mas depois trouxe frutos, né? Exato, eu precisei, eu sempre fui muito impulsivo, né, principalmente na época ali da adolescência, no início da juventude, eu queria que tudo acontecesse muito rápido.
Só que eu tinha muito medo porque era a primeira vez que eu tava ali 2 anos com salário fixo, recebendo direitinho, e de repente empreender. Então eu fui conversar com a minha esposa com muito medo de, porque ela viu minha jornada toda como empreendedor, inventando tanto de moda, nada dava certo. Então eu fui com muito receio de falar com ela, eu quero tentar pela última vez. Conversei com os meus pais também. E eles falaram, pessoal, aí, testa, se der errado, continua aí, se der certo, encontrou alguma coisa que pode mudar a vida para sempre, e ainda bem que a gente experimentou. Sim. E depois que vocês foram, então, full time pro digital, foi só uma ascendente ou teve momentos que você falou assim, não, peraí, você chegou a questionar? Não, e várias vezes. Cheguei a me questionar várias vezes, porque como na minha família não tem uma referência de uma pessoa com muito dinheiro, assim, então eu fui meio que o primeiro fora da curva. Então eu não tinha essa referência de, poxa, eu vou olhar, sei lá, pra um pai, pra um tio, toda a família tem um tio que é rico, eu vou olhar e falar assim, pô, vou ter ele como referência, seguir esse caminho. Então foi tudo pela primeira vez. E como eu vim de muito de baixo, eu tinha muito esses pensamentos de, cara, será que isso é pra mim mesmo? Poxa, será que eu poderia estar fazendo mais do que eu tô fazendo hoje? Eu me comparava demais, então foram muitos altos e baixos. Então em 2019 a gente fez o nosso primeiro milhão, ali já em 2019. Muita gente até pergunta, em quanto tempo que eu vou ter resultado? O nosso resultado foi muito fora da curva, porque a gente ficou 2 anos trabalhando nos bastidores de uma empresa que tinha dinheiro infinito. Então, tudo que a gente podia errar, a gente sabia. Ali vocês aprenderam isso. Então, na hora de colocar o nosso dinheiro, a gente sabia exatamente como que a gente ia conseguir extrair o máximo. Sim. Então, a gente fez os nossos primeiros 100 mil já em 2018, e em 2019 a gente fez o nosso primeiro milhão. Quando a gente foi para 2020, que foi a pandemia, que foi praticamente o auge de todo mundo do digital que já estava preparado, porque todo mundo ficou só em casa, só tinha isso para poder fazer, consumindo, comprando. Então, a gente fez 5 milhões em 2020. Então, em 2020 foi quando eu realmente mudei minha realidade financeira e falei, caramba. Agora eu posso... Exato. Só que aí, como eu não tinha uma educação financeira, o que a gente faz? Vou gastar. Endividou de novo? E gastei. E endividei de novo. Caramba. Só que a diferença, uma coisa é se endividar com um cartão de crédito de 4 mil reais, outra coisa é com um cartão de 50 mil reais. É outras É outra realidade. Então, eu me peguei em 2020 recebendo muito dinheiro, tendo um bom prolabore, mas eu não conseguia controlar, eu ficava pensando, meu Deus, como que eu não consigo virar o mês com dinheiro? Sim. E em 2020, como foi um ano muito bom, eu não estava muito preocupado com isso, com a juntar, porque na minha cabeça era um desperdício juntar dinheiro. Pô, pra que eu vou deixar o dinheiro investido? Eu ia ficar lá parado, o dinheiro tem que usar, tem que gastar, tem que aproveitar. Então, esse meu pensamento em 2020, que aí eu tive que tratar com muita terapia para poder entender, e também a fase de maturidade que a gente vai chegando, fez com que, em um momento que a empresa passou por vários momentos de baixa, e um deles foi de 2021 para 2022, que quando a gente foi tentar fazer um lançamento, e aí eu, nessa loucura que eu tenho de ficar tentando fazer coisa nova, a gente tinha uma estrutura de lançamento que era muito validada, que sempre funcionou muito bem, só que eu comecei a ver as outras pessoas fazendo um tipo de lançamento diferente, super produzido, eu falei, vamos fazer isso também, porque tá todo mundo fazendo, também? Muito mais caro. E então a gente saía ali de uma média de investimento em lançamento que a gente fazia ali de 70 mil no máximo que a gente tinha gastado, para 520, e aí a gente falou, cara, vamos botar tudo, porque não tem como dar errado, né? A gente sabe fazer. E aí colocamos esses 520 mil e aí a gente fez... Peraí, é 520 mil mesmo? 520 mil que a gente colocou. Eu achei que eu tinha ouvido 20 mil. Não, 520. Então foi... e foi muito por aquele sentimento de, cara, tá dando tudo tão certo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É a frase que antecede a queda. Exatamente, a gente sabe o que a gente tá fazendo. Então a gente pegou, rapou o caixa todo e falou, vamos fazer, que eu acho que vai dar certo. E eu já tava fazendo conta, eu falei assim, meu Deus, se com 70 a gente tá tendo esse resultado, com 520 a gente vai estourar, e agora sim eu vou sumir no mundo e tal. E deu muito errado, porque a gente investiu esses 520 mil, a gente capturou uma média de 40 mil pessoas para poder participar desse lançamento, só que na hora de vender, a gente fez 16 vendas de R$ 1.500 que a gente fez. Caramba, então a gente voltou... Nem 20 mil. E qual que foi o ponto? A gente não fez em Belo Horizonte, porque em Belo Horizonte não tinha uma estrutura montada para fazer com painel, com telão e tudo. Então a gente foi para Londrina,
que tinha uma estrutura montada, a gente levou nossa equipe para Londrina, então a gente gastou avião, hospedagem para todo mundo, mais o aluguel do estúdio, Vocês mais estavam gastando, vamos lá. porque a gente falou, não tem como dar errado, não tem como dar errado. Só que deu errado, e aí a gente voltou com caixa zerado, aí pouco tempo depois, o meu sócio Luiz hoje é muito mais tranquilo, mas na época ele era muito ansioso, sempre foi muito preocupado. E aí nessa época, isso aconteceu em novembro de 2020, e aí em janeiro de 2021 o Luiz tem um AVC, por causa do estresse que ele ficou, porque o caixa acabou e a equipe era grande, estrutura física e tudo mais. Aí ele teve um AVC com 30 e poucos anos, acho que ele tava com 30 e poucos. Eu acho que ele tava com 33 anos na época, 33, 34 anos. Gente. Ficou 6 meses, ele ficou ali uns 2 meses internado, depois mais uns 6 meses para poder recuperar. Só que aí eu e o Pedro, a gente não sabia o que tinha que pagar, qual que era a conta do banco. Porque ele é o financeiro. Que ele que cuidava de tudo, e a gente falou, caramba, nós estamos ferrados, a gente não sabe imposto que tem que pagar, nem nada, eu só sei gastar o dinheiro, não sei como que faço para poder gerenciar. Fica aí então, a dica prática, então, né? Exato. Todo empreendedor tem que conhecer um pouquinho do financeiro do seu negócio, né? Exato. Então foi muito ruim na época, mas foi bom que a gente foi entender o que tinha que fazer, a gente foi entender mais sobre gestão, sobre a administração da própria empresa, sobre a rotina que tinha. Como cuidar da empresa, até pra você ter uma ideia, eu e o Pedro, a gente não tinha a senha do banco. Então, vocês tentaram desbloquear? Foi. Ele lá deitado no hospital. Ou até quanto que a gente pegava a foto do Luiz tentando desbloquear com a cara dele e não desbloqueava nada. Inclusive, é um sinal que o banco é muito bem protegido. Muito bem protegido. Não tem como, gente. É ele mesmo. Então, tem até uma história engraçada que a esposa do Luiz, que estava lá acompanhando ele no hospital, a gente virou para ela e falou assim, Juliana, a gente precisa da senha do banco, então quando o Luiz ficar comunicável aí, pede ele a senha do banco, Aí corta pra Juliana, Luiz no seu leito de morte, a Juliana pedindo a senha do banco. E ele deu? Esperto. A primeira frase que ele pôde falar foi, não, senha não. É engraçado que ele conta e falou, eu perguntando pra ele depois, e aí, Luiz, o que é que você sentiu? Eu falei assim, que isso? Eu tô lá internado, cheio de tubo, cheio de nada. Ela pedindo a senha do banco, ela vai desligar os aparelhos. Vai me manter viva aqui que é processar essa conta aí. Então, foi bom ter acontecido isso, porque a gente amadureceu como negócio, mas a gente levou muito tempo para poder recuperar dessa loucura que a gente arrumou. Então, hoje o meu pensamento sempre é a gente precisa fazer exatamente aquilo que funciona sem ficar mudando o tempo todo. Então, faz o básico bem feito, aquilo que funciona, aquele padrão que você já sabe que funciona, aquilo tanto que, sei lá, desde agosto de 2025 que a gente faz exatamente a mesma coisa todos os meses. E como você é muito criativo, você deve ter vontade de inovar às vezes, não? E muita. Só que qual que foi o grande ponto? Eu entendi que essa loucura de ficar tentando inovar demais mais atrapalhava do que ajudava. Então, o meu pensamento eu vou tentar inovar dentro daquilo que está dentro do mesmo padrão de repetição. Então, isso, até eu chegar... Tanto que a gente demorou a fazer a mesma coisa há muito tempo, justamente por causa desse instinto criativo que eu tinha de, não, tá chato já, vamos fazer coisa diferente. Tanto que, na própria produção de conteúdo, eu entendi que quanto mais a gente repete, mais construção de território a gente tem. Então, antes meu pensamento era, não, cada conteúdo tem que ter uma ideia genial, tem que ser uma coisa nova. Então, quando a gente começa a entender que o padrão vai criando consciência na cabeça das pessoas, vai tendo essa previsibilidade, então eu sei exatamente todos os números, tudo que tem a acontecer, porque a gente repete a mesma coisa sempre. Então, isso dá uma segurança, dá uma limada, assim, nessa criatividade de inventar coisa nova, mas eu coloco isso na música, vamos aprender um esporte novo. Então, eu entendi que esse é o meu trabalho e eu tenho que fazer exatamente aquilo que funciona e repetir. Isso foi uma coisa que você falou no evento que eu fui, que ficou muito comigo, me marcou. Porque às vezes você tá repetindo aquilo, e quem te segue pode já ter visto aquilo, mas você vai alcançar alguém que nunca viu, exato. Que até a pessoa aprender, ela vai precisar de ouvir você mais de uma vez. Exato.
E até você gerar autoridade para ela querer comprar de você, você falou um número, né? Que a pessoa tem que te ver tantas vezes. Tem que ver pelo menos 2 vezes dentro da mesma semana. E para a pessoa te ver 2 vezes na mesma semana, você tem que produzir ali de 5 a 7 conteúdos ali na semana para a mesma pessoa te ver 2 vezes. Então, se eu fico mudando tudo o tempo todo, eu não consigo criar território de dominação com base no meu posicionamento para aquela pessoa que tá ali dentro do perfil. Sim. E ao mesmo tempo o seu conteúdo é gostoso de assistir. Então eu que te sigo há um tempo, que eu vejo o que você fala, eu já sei o final, mas o início não. Então você tem um gancho que é interessante, que faz você querer ficar ali hipnotizado vendo o Misha falar. Aí depois no final você fala que é aquele CTA que você tem muito claro, né? Que é para quem não é do marketing, é o call to action. A gente termina dando uma direção para a pessoa, faça tal coisa. E aí você tem muito claro isso, mas você começa com uma coisa que prenda a atenção da pessoa. Exato. Que faz ela parar de... Esse é o pensamento quando a gente vai produzir conteúdo. A gente tá disputando com 150 mil conteúdos ao mesmo tempo ali. 150 mil, o algoritmo tem que fazer aquele malabarismo para poder saber, eu te entrego mais, te entrego menos. Então, e a gente acha, na maior parte das vezes, que a gente tá competindo com o nosso concorrente. Não tá, eu tô competindo com o meme do gatinho, com a Virgínia, porque é onde as pessoas estão ali com mais atenção. Então, antes de eu pensar no roteiro que eu vou entregar, primeiro eu tenho que pensar em como que eu vou começar esse vídeo, porque eu preciso primeiro roubar a atenção dessa pessoa quando ela estiver passando na rede social. Sim. Depois que eu roubo essa atenção, aí sim ela vai prestar atenção na minha mensagem. E até também a gente tem que ter esse pensamento de que para quem que eu tô produzindo esse conteúdo? Então, o conteúdo que eu tô produzindo é para poder atrair gente nova, então eu esqueço das pessoas que já me conhecem, porque o meu pensamento esse conteúdo é para uma pessoa que tá me vendo pela primeira vez. Sim. Da mesma forma como ter o conteúdo não, esse conteúdo eu tô falando com quem já me conhece, quem tá aqui dentro. Que no marketing é o topo do funil. Isso, topo, meio e fundo. Exato. Para quem nunca soube nada de marketing digital, você consegue explicar o que é topo, meio e fundo? Eu sei que você consegue, mas assim, dá aquela aulinha pra gente. Boa, assim, pra poder ficar de uma forma bem, bem simples, tem um conceito do Eugene Schwartz que é linha de consciência do cliente. Então, o que ele diz? Que dentro de uma fatia de público, ali de potenciais compradores, existem pessoas em 5 estágios, que é o inconsciente, que é aquela pessoa que nem sabe que ela tem um problema, o consciente do problema, que é aquela pessoa que sabe que tem um problema, mas não sabe como resolver. O consciente da solução, que é a pessoa que sabe que existe uma solução, mas não sabe qual é o melhor produto. O consciente do produto, que é aquela pessoa que sabe que aquele é o melhor produto, mas ele tá na dúvida de quem comprar. E o mais consciente, que é aquela pessoa que tá pronta para poder comprar, que pode ser já um cliente antigo, que você já tem, que tem costume de comprar, ou uma pessoa que tá ali só esperando aquele desconto para poder fechar. Com esses 5 estágios da linha de consciente, a gente acaba conseguindo definir quem é topo, quem é meio, quem é fundo. Então, se a gente for pegar quem é topo, eu posso considerar uma pessoa que nunca teve contato comigo, aquela pessoa que está me vendo pela primeira vez, ou ela nunca teve contato com um tipo de solução que eu quero expor para ela. Então, eu preciso aparecer para ela com esse pensamento de que ela tá sentada no sofá dela, passando por um problema que às vezes ela nem sabe que é um problema, e eu preciso despertar ela para esse problema. Uma vez que ela começa a prestar atenção naquela mensagem, ela vai pro meio do funil, que é onde, nesse caso do meio do funil, eu preciso convencer ela que eu sou o melhor para resolver o problema que agora ela sabe que ela tem. Sim. E quando a gente vai pro fundo, é aquela pessoa que ela só quer saber condições de pagamento, tipo de oferta, ela tá pronta para poder comprar. Então, a gente faz isso também no conteúdo. Então, eu considero o conteúdo topo aquela pessoa que eu vou roubar a atenção dela e ela nunca me viu. Então, por isso que se eu quero produzir um conteúdo para trazer gente nova, não faz sentido eu me apresentar no conteúdo. Porque eu falo, oi, eu sou Misha Menezes no vídeo. Passou. Porque a pessoa tá sempre assistindo o conteúdo, ela tá sempre vendo o conteúdo, pensando que o conteúdo de baixo pode ser mais legal do que o que ela tá assistindo agora. Ah, sim. As pessoas estão com a atenção muito curta. Isso, exato. E se você não prender ela ali nos primeiros 3 segundinhos, acabou, já Exato. era. Então, eu preciso esse é o meu primeiro passo. Eu preciso roubar a atenção dessa pessoa pelo assunto e não necessariamente por quem eu sou. Agora, depois que eu chamei a atenção dela e ela já veio, já começou a me seguir, vai começar a me acompanhar, aí eu preciso mostrar pra ela que, com base em todos os outros profissionais que existem, eu sou o melhor, eu me conecto mais com ela, eu sou mais parecido com ela, e aí a gente faz isso dentro desse trabalho de meio de funil, e aí no fundo é ela saber exatamente o que você tem pra poder oferecer, pra ela poder comprar. Sim, aí no fundo você mostra o seu produto, mostra o produto, mostra o que tem por dentro, mostra o preço, forma de pagamento, dá desconto. Então terminar de empurrar. Eu não preciso convencer mais ela. Ela só precisa, de repente, de um estímulo
para tomar a decisão de compra. Que, Show. inclusive, eu acho que já aconteceu com todo mundo eu fiz uma promoção e tinha um cliente que estava aqui um tempão e ele foi e comprou o produto. Ele Sim. só estava esperando o estímulo final Sim. para ele tomar a decisão. Ele já sabia que ele queria o produto, só estava esperando o último estímulo. Interessante. Sabe uma coisa que eu tenho a impressão? De que muitas pessoas, não sei se é no Brasil ou se é no mundo, tem um pouco de preconceito com a venda, o momento da venda. Seja quem está vendendo, quem criou um produto digital ou um serviço, um médico, um advogado que quer anunciar o seu serviço. Às vezes tem medo de fazer a chamada para a ação, olha gente, compra de mim. Seja com quem está consumindo um conteúdo e recebe uma proposta de venda. Como é que a gente trabalha isso? Porque vender, para mim, é natural, é criar um produto ou serviço que tenha valor para alguém. Perfeito. E oferecer em troca de dinheiro. Como é que a gente desconstrói esse preconceito que as pessoas têm? É engraçado que todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta do vendedor. É só a gente ver. Vai nessas lojas essas fast fashion aí que tem, aí você chega lá, quando vai vir a pessoa com a sacolinha pro seu lado, você já dá um jeito de esconder, porque você sabe que ela vai te oferecer o cartão da loja, e você não quer falar não e tal. Então a gente corre muito do vendedor. Então, pelo fato da gente gostar de comprar, mas não gostar do vendedor, a maior parte das pessoas, elas se sentem incomodadas em estar fazendo a venda porque ela não gosta daquele tipo de pessoa. Sim. Só que, acho que as pessoas precisam quebrar é que se o meu produto é bom, se o meu serviço é bom, eu tô fazendo um serviço para a sociedade em oferecer aquilo que é bom. E o processo de venda também, ele é natural, ele é treinável. Então, da mesma forma como eu treino a produzir conteúdo, eu treino também o processo de venda. Só que tem muita gente que fica para trás nesse aspecto, porque ele produz muito conteúdo, mas ele não tem esse costume de, eu vou fazer um conteúdo que o objetivo dele é 100% vender. Só que todo mundo tem que pagar conta, todo mundo precisa de dinheiro, então fica, poxa, mas eu atraio muitas pessoas, mas por que as pessoas não compram? É porque você não fala que você tem um produto para poder vender. E essa falta de experiência no processo de venda, a pessoa consegue sentir do outro lado que você tá desconfortável em estar oferecendo. E aí ela não vai comprar. E aí não compra. Fala, pô, esse não tem segurança para poder me vender, será que vai ter segurança para poder me entregar? Então é melhor ir no outro. Sim. Então, quando a gente coloca a venda como processo natural, que é como se fosse o último estágio do nosso conteúdo, e faz isso de forma recorrente, treinando, vai ficar um processo de venda natural. Sim, porque não adianta a pessoa trabalhar um serviço excelente, um produto maravilhoso que vai resolver a vida de várias pessoas. Se chega na hora de fazer a oferta, ela não... Ela tem uma trava ainda, Exato. Né? Da mesma forma de um produto caro, né? Tem muita gente que fala, mas não consigo vender caro. Mas você tem um produto caro? Não. Então, é óbvio que não vai conseguir vender. As pessoas não sabem que você tem um produto mais caro. Ou então, até tem esse produto mais caro, mas nunca fala sobre ele. Então, tem que ter essa preocupação de que o meu conteúdo, o principal objetivo dele é preparar essa pessoa para poder comprar de mim. Porque as pessoas estão sempre comprando. Independente se o país está com a situação boa ou ruim, a gente sempre vai continuar comprando. O fato é, ela está comprando de alguém. E se ela não está comprando de você, ela está comprando de outra pessoa que está aparecendo na frente dela. Pode estar comprando um produto pior. Exatamente. As pessoas têm que sentir confiança naquilo que elas criaram, fazer bem, né? Exato. Fazer o melhor que elas puderem. Que aí depois a venda é um caminho natural, como você falou. Exato, exatamente. Show. E isso tem a ver também com as crenças sobre dinheiro, igual você falou antes, né? Muitas pessoas ainda têm, um tabu, às vezes elas têm medo de ganhar dinheiro, porque às vezes tem medo do que vai acontecer na vida delas, se elas ganharam muito dinheiro. Aí com essa crença elas já se travam, elas já param o processo por aí. Eu não preciso de ganhar muito dinheiro, eu não preciso de muita coisa. E junto com essa crença de medo de ganhar dinheiro, já vem o medo da venda e puxa uma coisa na outra. Que não é uma coisa muito natural. Né? Exato. Faz parte da nossa vida, comprar e vender e querer ter coisas materiais, a ganância que sempre vai nos levar para um lugar ruim. Mas você já experimentou um pouco, quando você começou a ganhar dinheiro na pessoa física, você já experimentou um pouco dessa culpa de, será que isso é para mim? Será que é eu que tinha que estar ganhando esse dinheiro? Muito. Eu faço terapia até hoje, principalmente para poder ir lidando com essas questões. É porque, se a gente for pegar a forma como a gente foi doutrinado como sociedade brasileira, foi sempre, se a gente pega as novelas históricas ali, sempre o rico é o que trai, o que passa os outros para trás, o que tá dando um jeitinho. Então a gente foi sempre criado com esse pensamento de que o rico é mal e o humilde que é do bem, o pobre que é do bem, que é o herói, que vai salvar, que vai cuidar da família, que é a pessoa que tá ali dedicando a vida pela família. Então, como a gente criou, foi criado com esse pensamento de que o rico é o do mal, a gente não quer se tornar aquela pessoa.
Outro ponto também que eu precisei lidar foi com essa questão de... se eu tiver mais dinheiro, as pessoas vão saber que eu tenho dinheiro, vão começar a me pedir dinheiro e eu não vou conseguir falar não. Então, o que é melhor? É melhor eu não ter, porque aí eu posso falar, não, eu tô ferrado igual você também, não tenho dinheiro. Sim. Então, lidar com essa... O brasileiro tem muita dificuldade de falar não, né? Sim. A gente tem muita essa dificuldade. Sim. Então, eu tive que lidar com isso e falar, não vou emprestar, cada um com seus problemas, não posso tirar o dinheiro da minha família para poder ajudar outra pessoa. Então, eu ir criando esses entendimentos e várias vezes primo já chegou e falou assim, não, me empresta o dinheiro aí que, aí, semana que vem eu devolvo. Eu sei que se eu ir pensar pela primeira vez, vai pedir sempre e eu sei que esse dinheiro nunca mais vai voltar. Uma coisa é eu dar, falou assim, eu tomo aqui. Agora, essa questão de ficar pedindo emprestado e tal, então eu acho que isso atrapalha muito no processo de desenvolvimento, porque por eu não querer ser uma pessoa... que vai ser vista como do mal da família, é melhor não ter dinheiro, porque aí eu tô ferrado igual todo mundo. A própria questão também, quando eu mudei de casa pela primeira vez, eu me senti muito culpado. As 2 primeiras noites foram bem complicadas no sentido de, mas precisa de uma casa desse tamanho? Pô, precisa de uma porta desse tamanho? Precisa mesmo? Poxa, mas... Será que faz sentido? Será que a gente não tá exagerando? Loucura, né? Você muito trabalhou para aquilo. Exato, mas quando chegou, você ainda questionou se tava ok você receber tudo aquilo. Se precisava daquilo tudo. Sim. Então, eu precisei de muitos meses tratando para poder entender. Falei assim, não, tá pouco ainda, tem que ser mais pelo tanto de trabalho que eu trabalho. Não é pelo trabalho duro, né? Pelo valor que você É pelo valor que gera, pela quantidade de gente que alcança. Então, isso foi sendo quebrado na minha cabeça ao longo desses anos. Eu já tive muita dificuldade com isso também, ainda tenho hoje, de pensar assim, tá, quanto que vai ser o suficiente? Ou o quanto que é demais? Mas aí eu construí um conceito de riqueza para mim, que é ter recursos suficientes para realizar os meus propósitos no tempo de vida que eu tenho. Perfeito. Que aí isso trabalha todas as ideias. O tempo é escasso, até mais escasso do que o dinheiro. Então, se eu quero fazer algo, por exemplo, com minha filha, com minha mãe, eu sei que eu não tenho eternamente para fazer, eu tenho esse tempo. Perfeito. Então, se eu tenho recursos suficientes para fazer aquilo, eu sou rica. E aí, claro que, assim, não tem nada de errado em a gente desejar uma casa grande. Não tem nada de errado em a gente desejar fazer uma viagem muito confortável. Se a gente consegue trabalhar a ideia da escassez do tempo, acho que a gente dá muito mais valor para aquilo. Sentido. E a gente aceita o dinheiro até com mais facilidade. Perfeito. Esse dinheiro eu vou colocar a serviço dos meus propósitos. E eu também concordo muito com você em relação à questão do dar dinheiro emprestado. Já aconteceu de me pedirem dinheiro emprestado e eu falar assim, olha, esse valor aí eu não vou te emprestar, porque eu sei que não vai voltar e você vai ficar apertado para devolver. Então eu vou te dar, menos que isso, mas um valor que eu consigo te dar. E aí... a pessoa depois nunca esqueceu dessa lição. Então, falou assim, cara, isso me impulsionou a pensar assim, cara, realmente, assim, vou criar uma dívida com essa pessoa? Essa pessoa não é banco, né? Perfeito. Esse ponto do dinheiro é muito complexo, porque eu tenho certeza que muitos empreendedores, eles não conseguem crescer justamente por essa trava. Ou de não achar que não merece, ou de achar que o dinheiro vai trazer algum tipo de problema e com esse sentimento de que o trabalho tem que ser duro. Eu venho, na minha família, meu avô acordava cedo, 4 horas da manhã, ia pra roça pra poder capinar e tal. Então, eu crescendo vendo isso, eu sempre pensei que, o dinheiro é muito suado. Sim. E eu lembro que toda vez que eu pedi ao meu avô um dinheiro, eu e meus irmãos pedia, ele sempre tinha, tipo, R$2 assim no bolso, que ele tirava, tava até sujo, dobrado. Eu falei, caramba, meu avô trabalhou não sei quantas horas no sol pra poder dar esses R$2 pra gente. Então, quando a gente vai utilizar a nossa inteligência para produzir um dinheiro mais fácil, acho que a gente se sente culpado desse dinheiro tá vindo fácil. A brincadeira que eu faço lá no Instagram. Eu vendo enquanto eu tô dormindo. Mas, pra mim, durante muito tempo, isso era ofensivo. Mas eu não tô fazendo nada e eu tô vendendo? Não tô fazendo nada. Eu gravei um stories, eu tô vendendo. Eu fecho uma publi, R$30 mil pra poder gravar um vídeo de 50 segundos, entendeu? Então... tudo isso vem com o tempo sendo trabalhado para a gente poder entender que eu tenho que empregar a minha energia para poder atingir o máximo de pessoas possíveis
E, como consequência, esse dinheiro vai Sim. ser mais simples mesmo do que eu vender a minha hora ali É, dentro de um período que específico. olha que louco, é a questão da escala, que na Uhum, internet a escala é infinita. exato. E as pessoas cresceram aprendendo que elas têm que vender o tempo delas. Uhum, Se você vender seu tempo, é finito, você só tem ali 8, 10, 12 horas que seja do seu dia para exato. vender. Mas não precisa ser assim, pode ser escalável, Exato, né. exato. E tem muita gente que culpa a Virgínia, por exemplo: "Ah, mas a Virgínia, ela não merece ter esse tanto dinheiro que ela tem", mas é porque a gente acha que, tipo assim, salvo devidas proporções, né, tem gente que ama, tem gente que Uhum. odeia, mas, não é todo mundo que tá disposto a viver a vida que ela Sim, vive, a de expor tanto. de ser xingado em tudo quanto é canto, de abrir uma empresa, de produzir conteúdo, de expor a vida. Então Uhum. tem muita gente que fala assim: "Ah, mas não faz sentido ela ter esse tanto de dinheiro que ela tem, ou ter essa notoriedade que ela tem, mais de 50 milhões de seguidores", só que ela estava disposta a pagar um preço que nem todo mundo está disposto a pagar. Sim, Então, nada mais justo do que ela ser bem remunerada por aquilo. sim, perfeito. E deixa eu te perguntar uma coisa sobre conteúdo. Hoje, marketing digital praticamente está disponível para todo mundo. A pessoa Uhum, pode ser um engenheiro, pode ser um médico, ela pode ensinar aquarela, pode ser um músico, professor de música. Tudo ela consegue vender na internet, como se colocar na forma de um serviço, na forma de um curso online, na forma de um livro ou mentoria, etc. Mas uma coisa que a pessoa precisa ter é facilidade de falar com a câmera, aham, porque é a vitrine sua. É a uhum, forma como você vai se colocar diante dos outros. E eu escuto muita gente ainda travada nesse lugar. O que você pode dizer? Você fala muito sobre conteúdo lo-fi. Você pode aham, explicar depois melhor, que é um conteúdo leve, fácil, feito com equipamentos simples que você já tem na sua uhum. mão. O que você pode falar que pode ajudar as pessoas a destravarem a produção de conteúdo? Perfeito. O primeiro grande ponto é entender que é treino. Uhum, Da mesma forma como na nossa profissão, se a gente é bom hoje naquilo que a gente faz, o primeiro dia foi horrível, uhum, aí o segundo dia foi melhorando, o terceiro, aí o quinto mês, o primeiro ano. Então, não tem como você ficar bom na frente das câmeras se você não grava. Não uhum, vai ser, um dia eu vou acordar e falar: "Pronto, agora eu tô bom para poder gravar", uhum. sem gravar. Então, quanto mais eu faço, melhor eu vou ficando, porque mais eu vou entendendo o que que funciona, o que que não funciona, eu vou perdendo o medo da câmera. Então esse é o primeiro ponto. O segundo grande ponto é que as pessoas têm muito o medo, e isso também é muito do brasileiro, ele é muito levado pela opinião dos outros. Então ele tem Uhum. muito esse receio de: "Ah, eu vou produzir o conteúdo e o que que os outros vão falar? Poxa, e minha É. família tá me assistindo. Poxa, mas e se alguém me xingar? Vão chamar de Isso, vão me blogueirinho. chamar de blogueira, que agora É. tá produzindo conteúdo. Ah, Sempre com virou". aquele tomzinho pejorativo. "Ah, a Isso. blogueirinha aí, chegou". Exato. Então esse ponto trava muito os produtores de conteúdo, até porque eles acham o seguinte: "Ah, mas se eu publicar e alguém me xingar, eu tenho que apagar esse conteúdo porque o conteúdo tá errado". Não, a internet é isso, vai ter gente que vai É isso. gostar, tem gente que não vai gostar. Aham. O importante é que você tá fazendo a sua parte. E o terceiro ponto, que eu acredito que é um dos mais importantes, principalmente para o profissional, ele acha que a rede social é o lugar onde ele vai colocar meio que o catálogo dele da prestação de serviço. Uhum. Então vamos pegar, eu acho que um dos mais chatos, assim, para produzir conteúdo, médico. Então o médico Uhum. estudou, sei lá, 9 anos da vida dele, e na hora que ele vai produzir o conteúdo, ele acha que ele tem que produzir um conteúdo como se ele estivesse dando uma aula de anatomia para poder mostrar: Uhum. "Olha o tanto da autoridade que eu tenho, olha o tanto que eu estudei, olha o quanto eu sou inteligente". Só que ele só tá fazendo isso para poder mostrar para outro médico o quanto ele é inteligente. Uhum. Só que Não outro é o médico vai cliente. pegar a consulta dele? Não vai, são outras pessoas. Então, eu preciso entender que, para eu poder chamar a atenção da pessoa certa, quanto mais burro a minha produção de conteúdo for, Uhum. mais pessoas eu consigo atingir. Então, Ah, eu não estou na internet para poder ficar ensinando o tempo todo. Eu estou na internet em primeiro lugar para poder conectar. Porque a sim. gente compra e a gente paga mais caro de quem a gente se conecta. Eu ia adorar seguir um médico que ele mostra a rotina dele, que ele mostra os atendimentos, que ele tem uma personalidade própria, Uhum. que ele tem um estilo de vida, e não um médico que está ali me falando 100% do tempo de: "Ah, você não pode comer isso por causa disso, daquilo, Sim. outro". Então essa coisa de perfil pessoal e profissional não Não faz existe, não, sentido. não existe. Com a internet de hoje, inclusive saiu até um dado agora de 2026, o TikTok fez um relatório pegando todas as Uhum. visualizações e fazendo as análises das principais tendências. E uma das coisas que estão lá nesse relatório é que os millennials e a geração Z,
eles têm 1,7 vezes mais predisposição de comprar de quem forma a comunidade. E como que eu formo comunidade? Eu preciso ser eu mesmo para poder formar uma comunidade. Tá. Eu preciso mostrar para as pessoas qual é a minha visão de mundo, qual é o mundo que eu acredito para poder atrair pessoas parecidas comigo. Sim, e no caso do médico, por exemplo, isso envolve ir além da medicina ali, envolve a rotina dele, que horas ele acorda, a atividade física que ele faz. Exatamente. Só que as pessoas acham que, mas eu vou ficar mostrando coisa pessoal, e todo mundo já viveu o exemplo de postei uma coisa com a minha família, deu muito mais engajamento do que o meu conteúdo, que eu parei, que eu escrevi o roteiro. É óbvio, porque rede social é para isso. A gente esqueceu que o Instagram é uma rede social e que ele nasceu com a gente, quando a gente saiu do Facebook, do Orkut, do Facebook, ele nasceu com a gente postando foto de comida, do que a gente estava comendo. De viagem. De viagem. Então, as pessoas esqueceram disso, transformaram o Instagram num grande catálogo e ficam reclamando, mas eu não tenho engajamento. Ninguém quer seguir. Exatamente. Ninguém quer seguir o professor chato. Todo mundo quer seguir uma pessoa que parece um pouco com ele. Porque a ideia do marketing, então, é entreter e depois entregar o valor. Exato. Eu primeiro chamo a atenção, depois eu me conecto com essa pessoa, e aí o processo de venda ele vai acontecer de uma forma muito mais natural. Se eu quero mostrar o quanto eu sou inteligente, isso primeiro, para uma pessoa que está me vendo pela primeira vez, não vai fazer sentido nenhum. E segundo, que eu vou produzir um conteúdo que eu vou desanimar com o conteúdo. Porque é só a gente pegar todo mundo no momento de descompressão, sei lá, você tá fazendo número 2, você não tá assistindo conteúdo técnico. Você tá vendo qualquer coisa. Então, partindo do princípio que as pessoas estão na internet primeiro para passar o tempo, eu preciso primeiro me conectar com aquela pessoa para depois eu mostrar para ela que eu sou o melhor para resolver o problema que ela tem. Caramba, então uma pessoa que preste qualquer serviço que ela oferece na internet, se ela se capacita para ser o melhor e ainda aprende esse processo de conexão com as pessoas e venda, acabou, ela domina. Domina. E eu acho que para o profissional é mais fácil fazer isso porque a maior parte dos profissionais está produzindo conteúdo errado. Então, que entender que primeiro eu preciso chamar atenção, depois eu me conecto e depois, por último, o processo vai acontecer o processo de venda, a pessoa que entender isso, ela vai crescer muito mais rápido dentro do nicho dela, porque as pessoas estão, ainda mais agora com inteligência artificial. A inteligência artificial tá cada vez mais perfeita. Então, as pessoas vão buscar cada vez mais o imperfeito. Por quê? Pô, se tá tudo perfeito, isso aqui... Várias vezes a gente vê um conteúdo e fala, pô, mas eu acho que isso é IA. Por quê? Tá perfeito demais. Então, as pessoas vão buscar se conectar com seres humanos que erram. Sim. Então, eu não posso ter medo de compartilhar minhas vulnerabilidades, eu não posso ter medo de compartilhar os erros que eu tive, porque isso gera conexão. Então, quanto mais eu tô conectado com aquela pessoa, mais simples fica dela comprar de mim absolutamente qualquer coisa que eu quiser oferecer. Caramba! E isso é um processo ensinável, e você ensina isso, né? Você tem mentoria? Você oferece mentoria? Tem mentoria, tem curso, tem tudo para poder ajudar a galera a perder esse medo de produzir o conteúdo e vender. Inclusive uma IA, né? Isso, eu tenho um aplicativo lá que gera lá os roteiros. Então, meu grande objetivo lá com o meu conteúdo é mostrar que produzir esse conteúdo mais leve, esse conteúdo mais autêntico, é muito mais simples do que parece. Então, para isso, é a prova de preguiçoso. Ah, mas eu não tenho roteiro. Toma o roteiro pronto. Ah, mas eu não sei gravar. Toma aqui uma aula como que você vai gravar. Para simplesmente a pessoa entender que ela, ao invés de pensar em produzir conteúdo, ela tem que pensar em documentar o conteúdo. E isso acaba significando que eu não preciso parar um dia da minha vida para poder produzir. Eu vou gravar 15 conteúdos em 2 horas. Não, o conteúdo ele tem que vir orgânico. Daquilo que já tá acontecendo. Daquilo que tá acontecendo no dia. Então, tô ali no meu consultório. Beleza, entre um atendimento e outro, você tem história para poder contar da pessoa que acabou de sair. Então, você pode pegar um insight daquilo, caramba, isso que eu falei com ela para poder mudar na rotina dela é muito importante, então vou ligar a câmera e vou falar exatamente o que eu falei para aquela paciente. Então, eu vou gastar, sei lá, 5 minutos para poder produzir esse conteúdo. Vai ser um conteúdo simples, que não precisa de edição, de corte, de loucuragem, de transição. E eu vou me conectar muito mais com quem tá do outro lado. Vai ser o conteúdo... Até porque esse conteúdo de, sei lá, 3 dicas para emagrecer mais rápido. Qualquer um consegue produzir. Qualquer pessoa desse mesmo nicho pode pegar esse conteúdo e produzir. Agora, o conteúdo de 3 coisas que eu fiz para poder emagrecer mais rápido, ninguém consegue copiar, porque é eu que fiz. Então, isso reforça a autoridade muito mais rápido, gera muito mais identificação, e na hora de comprar, a pessoa vai lembrar de você.
Caramba, que aula! Eu tô aqui anotando mentalmente tudo. Misha, para quem tá no estágio que você estava lá em 2018, 19, Aham. se você pudesse voltar e falar para você um conselho que seria para essas pessoas também, aqueles que colocaram o pezinho ainda, mas não destravaram, coisa prática. Boa. O primeiro é guardar mais dinheiro, né, então não sai Aham, fazer gastando sua dinheiro. reserva desde o Isso, faz a começo. reserva desde sempre, não importa quanto tá ganhando, vai guardando dinheiro. O segundo é seja você mesmo. Eu acho que ser a gente mesmo é o ponto mais importante. Deus criou a gente único, não existe nenhuma outra Lívia igual a você no universo. Uhum, E na hora que a gente vai produzir o conteúdo, a gente quer sempre parecer uma outra pessoa que não é a gente. uhum, Então, se eu produzo o meu conteúdo da mesma forma como eu converso com os meus amigos, eu vou conseguir produzir num volume muito maior, uhum. eu vou gostar do meu processo de produção e eu vou atrair mais pessoas parecidas Sim, comigo. Então, produzir esse conteúdo que você gostaria de assistir do outro lado vai fazer total diferença. sim. Terceiro grande aprendizado é que você tem que ter produto caro e tem que ter produto barato também. Uhum, Eu acho que quem só vende caro perde a oportunidade de aumentar a base para ter um volume maior de compradores, até uhum, porque, por exemplo, tráfego pago está ficando cada vez mais caro. uhum, Então, quanto mais caro está o tráfego pago, mais difícil fica para poder convencer as pessoas. uhum. Então, se eu atraio ela por um produtinho mais barato, que eu vou gastar pouco para ela poder comprar, e depois eu vendo para ela um produto mais caro, eu tô meio que roubando ela do meu cliente, do meu concorrente, porque eu Concorrente. tô pegando ela primeiro. Uma pessoa que só me acompanha de conteúdo ali organicamente, ela tem um tipo de confiança em mim. A Uhum. pessoa que comprou um produto de R$ 10, ela tem outro tipo de confiança, porque a gente já teve uma relação Sim, comercial aqui. sim. Então, só que se eu só tenho produto caro, eu acho que eu perco a oportunidade de trazer de mais volume de pessoas para depois vender esse produto mais caro. E se eu só tenho um produto barato, eu perco a oportunidade de aumentar a Uhum, lucratividade. Então, durante um período, eu fui muito assim: só vende produto barato. Aí depois, não, uhum. agora que funciona produto caro. Aí para de vender produto barato, só vende produto Ah, caro. Então, para mim, a junção do universo é ter sim. produto para todos os bolsos. O que seria um exemplo de um produto barato e um caro, que a maioria das pessoas consegue ter? Poderia ser, dando um exemplo para dentro da minha realidade, um produto barato poderia ser um curso pocket, que a gente chama, então um curso ali com, sei lá, com 10 aulas que vai ensinar uma coisa específica. Específica. Então, esse produto ali eu vou cobrar R$ 47, 67, R$ 97, e eu posso vender para essa pessoa um acompanhamento, uma imersão, um uma, uma sprint de 4 semanas com aula ao vivo, Uhum. porque as pessoas sempre pagam mais caro para poder ter mais acompanhamento. Tá. Então, elas querem estar mais próximas, elas querem. E não é que o conteúdo muda, eu acho que é a forma de consumir que muda. Porque Sim. o conteúdo que poderia ser cobrado de 5.000 e o conteúdo que está no de 97 é a mesma lógica, é o mesmo princípio. A diferença é o nível de proximidade, é o nível de profundidade, o nível de Aham. acompanhamento. Sim. Então, isso dá para ir cobrando mais caro, porque as pessoas pagam para poder estar mais próximas. Se a gente Sim. trazer para a realidade, vamos pegar um profissional liberal, vamos pegar nutricionista, por exemplo, o meu produto barato como nutricionista seria um guia para poder secar a barriga, por exemplo, que Uhum, vai ter um guia com algumas aulas e um protocolo para a pessoa seguir, uhum. e eu vou vender isso num volume e vou cobrar mais caro na minha consulta para a pessoa se ela quiser uma personalização desse protocolo para ela. Aí eu poderia vender esse produto Show. a 97 e vender a consulta a R$ 1.000, por exemplo. Sim. Caramba, vocês anotaram aí, né? Porque, assim, todo mundo vem falando comigo: "Ai, como é que fica rico? Quero me ensina a ficar rico". Gente, o Misha deu a aula aqui de como ficar rico, literalmente. Todo mundo pode ter um produtinho Caramba. barato e usar esses clientes. Porque se a pessoa já comprou de mim, ela confia mais. Então é Aham. muito mais inteligente eu atrair essa pessoa. É igual a gente vai no Mercado Central. Tá, passa lá naquela bancada de queijo. A gente nunca sai comprando queijo direto. O que ele faz? Ele pega Ele ali, toma esse, experimenta esse aqui, experimenta esse. Fala, pô, o queijo é bom. Aí você leva o queijo. É a mesma lógica no processo de venda. Eu vendo para ela um produto mais barato, em que ela vai ter o primeiro contato, ela vai entender, fala, caramba, isso faz muito sentido, pô, isso é muito legal. E aí o objetivo é criar na cabeça dela que é o seguinte: se ela me entregou isso aqui por esse preço que eu paguei, imagina o que ela vai me entregar sim, nesse preço mais caro que eu vou colocar. sim. E aí tem que entregar. Tem que Exato, gerar o tem que valor entregar. no low ticket, que é esse
baixo valor e no alto. Isso, exatamente. Então é muito mais fácil eu convencer essa pessoa que já comprou de mim a dar o próximo passo do que eu pegar uma pessoa que tá me vendo do lado de fora e nunca teve nenhum tipo de proximidade com qualquer produto ou serviço e tentar já vender para ela mais caro de primeira. Sensacional. Quanta riqueza de conteúdo você passou para nós aqui, Misha. A gente está se caminhando para o final. Se você quiser aprender com o Misha diretamente, vai estar na descrição dos vídeos como você vai encontrar ele. E para finalizar, nosso podcast chama Como Fiquei Rico. A gente já viu que você ficou rico materialmente, ensinou todo mundo a ficar também. Mas eu quero te perguntar, para a gente fechar, de um ponto de vista muito pessoal. Quais são as maiores riquezas que você conquistou na sua vida e que te fazem pensar, cara, eu fiquei rico? Cara, primeiro, é muito legal ter uma realização profissional, sabe? Você vê que você é referência num mercado, vê o quanto de pessoas que você ajuda. Então, hoje eu recebo depoimento todo dia de pessoas. É engraçado, eu tava no supermercado esse final de semana. Aí, tô no carro guardando as compras, aí vem um carro, para do nosso lado, abaixa o vidro e fala assim, ô, Misha, eu tinha que parar para poder falar com você, porque eu tava preso na minha jornada lá de CLT, aí por causa de você, hoje eu posso dar uma vida melhor para minha família. Então isso sempre me dá um combustível maior de falar assim, cara, essa é a minha verdadeira riqueza, eu tenho que continuar ajudando cada vez mais pessoas a ter a transformação de realidade financeira da mesma forma como eu tive. Sim. Eu poder transmitir essa segurança. Não tem nada mais gostoso do que você poder transmitir segurança para sua família, sabe? Eu poder transmitir essa segurança para minha esposa de você quer trabalhar, trabalha, se não quer, não precisa trabalhar, quer ter filho, pode ter, se não quer, tá tudo... eu acho que essa paz financeira que você tem te dá essa segurança de se sentir como se fosse um super-herói. Assim, não tenho o dinheiro do Elon Musk, mas dentro da realidade que eu sonhei, é muito gostoso você sentir que, poxa, eu dou essa segurança e esse conforto para quem tá comigo. E eu vejo muito a alegria dos meus pais também, né? A alegria dos meus pais em ver no que eu me tornei, de que todo o investimento que eles fizeram na minha educação a vida toda valeu a pena, do tanto de eu poder levar o meu pai já teve uma experiência, e esse ano eu quero fazer com a minha mãe, de levar num evento para poder assistir, eu falando para 10 mil pessoas, e eu fazer essa menção, falando, pô, se eu tô aqui é por causa do meu pai, porque o meu pai não desistiu de mim. Então, até hoje, isso foi em 2022, e ele fala desse dia até hoje, fala assim, caramba, nossa, aquele dia foi muito incrível que e tal. Honra, então, que honra. Eu acho que essas são as maiores riquezas. E eu acho que a próxima maior riqueza é quando eu tiver um filho e ele olhar e falar assim, pô, papai é meu herói, e falar com maior orgulho nas festinhas que tem de escola. O que seu pai faz? Ele poder falar o que eu faço, o que a gente construiu. Eu acho que essa é a maior riqueza futura, digamos assim. Também. Com certeza. Sensacional, Misha. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente com tanta generosidade. Obrigado. Você já tinha me ensinado muito pessoalmente na nossa jornada aí, nas épocas que a gente se encontrou, e agora você ensinou para todo mundo que está nos ouvindo também. Obrigado. Incrível, foi sensacional. Muito obrigado obrigada pelo convite. mesmo. Pessoal, se quiser a parte 2, comenta, tá? Pra ela poder me chamar mais vezes. Vamos aproveitar que tá em Belo 2. Horizonte, entendeu? Aí eu vou vir, me chama pro episódio 100. Que aí é o seu compromisso pra você não desistir. Eu quero ver o que acontece. Eu quero ver o que acontece se você não desiste. Eu também. Isso vai acontecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Gente, muito obrigada por acompanhar conosco essa conversa. Esse foi o 3º episódio do nosso podcast Como Fiquei Rico. Não se esqueça que é importante você se inscrever nesse canal, curtir e comentar, que eu quero ouvir seu feedback. Obrigada e até a próxima.